a 9ª edição do Congresso Brasileiro de Sistemas, realizado nos dias 22, 23 e 24 de outubro, teve como tema central Pensar a Compreensão de Sistemas. O evento, promovido pela Unitins, Fundação Universidade do Tocantins, por meio do NUDAM, Núcleo de Desenvolvimento e Avaliação do Desempenho Ambiental, incluiu na programação conferências, painéis, conversas sistêmicas e apresentações de trabalhos. A conferência de abertura trouxe o tema Aprendendo a Agir Sistemicamente. Proferida pelo especialista internacional em cibernética da organização, professor Raul Esperro, o debate levou o público a refletir sobre como o pensamento sistêmico contribui para superar a fragmentação institucional. Então, a ideia da aproximação sistêmica para superar essa fragmentação é reconhecer condições para juntar distintos fragmentos e, a través de isso, dar fortaleza a um cuerpo que tenga capacidad de producir los propósitos que se buscan dentro de la sociedad en la que estamos trabajando. Entonces, la aproximación sistémica es encontrar algunas condiciones necesarias para que esa fragmentación, al ser superada, genere un rendimiento efectivo y dê lugar a posibilidades mejores de comportamento social. Inovação e previsibilidade de trajetórias evolutivas foi o tema discutido pelo professor Luiz Renato D'Agostini, da Universidade Federal de Santa Catarina. Exemplificando por metáforas como o que não mata engorda e nem tanto a terra e nem tanto ao mar, D'Agostini passou a mensagem de que inovar é bom, se na medida adequada. A inovação sempre é a fonte das possibilidades de se evoluir para um estado melhor do que nós estamos hoje. Mas para que essa evolução seja efetiva, não basta se abrir às novidades, é preciso estar aberto e ser capaz de assimilá-las e incorporá-las na nossa maneira de agir. Para isso, a taxa de novidades que podem nos afetar devem ser compatíveis com a nossa capacidade de assimilá-las. A diretora da pós-graduação em Liderança de Sistemas Sustentáveis da Universidade Saynbrück, professora Kátia Laszlo, proferiu a conferência do Pensar ao Ser Sistêmico, da Compreensão à Prática da Complexidade. Kátia destacou que o pensamento sistêmico é o início do processo de aprendizagem transformadora que pode facilitar a expansão da consciência e a emergência de novas maneiras de ser e fazer. Também fez parte da programação do 9º Congresso Brasileiro de Sistemas a palestra Conversas Sistêmicas. Moderada pela professora Maria José Esteves de Vasconcelos, o momento propiciou uma discussão sobre a própria razão de ser do evento. A pesquisadora Maria José Esteves disse que ficou satisfeita com o resultado da rodada de conversas. Acredito que as conversações muitas vezes criam problemas, mas por outro lado também é conversando que a gente pode resolver problemas. Então acredito nas conversações e eu acho que aqui eu tive mais uma oportunidade de fortalecer essa minha crença. Eu acredito que as pessoas participaram, se envolveram, deram ideias, né? E eu acredito que isso vai ter efeitos no desenvolvimento do movimento Sistemas e também na organização do nosso próximo congresso no próximo ano. O painel O Pensamento Sistêmico, o conceito cibernético de mudança e de transformação necessária para a efetiva apropriação da prática sistêmica, reuniu 3 renomados pesquisadores da área. O professor da Universidade Federal de Santa Catarina, Sandro Luiz Schlinweiner, reforçou a necessidade de uma efetiva apropriação da prática sistêmica. Nesse painel, para mim, ele levanta a preocupação de que nós queremos melhorar o nosso agir no mundo. Então a leitura que eu faço é do que nós precisamos fazer para que nós possamos efetivamente nos tornar praticantes sistêmicos, já que nós precisamos mudar, transformar as situações, problemas com as quais nós lidamos e com as quais nós nos engajamos nas nossas práticas cotidianas. Em seguida, a professora Melissa Fanchini Bandos, do Centro Universitário de Franca, ressaltou o quanto o pensamento sistêmico desenvolvido em meados do século passado
contribuiu para o modo de ver a ciência e o próprio mundo. São quase 6 décadas aí falando em teoria geral de sistemas e que esse pensamento sistêmico tem se difundido, mas como esse pensamento se transformar numa prática, numa ação sistêmica e depois como transformar as nossas organizações, né? Então a gente percebe que é necessário uma aprendizagem das organizações para trabalhar uma necessidade do próprio contexto ao qual ela está, para que as pessoas que estejam nas organizações trabalhem de maneira sistêmica. Então hoje, nesses ambientes não é facultativo eu trabalhar ou não sistemicamente, acaba sendo uma imposição do ambiente. Encerrando o painel, o professor Dante Pinheiro Martinelli, da Universidade de São Paulo, destacou que o pensamento sistêmico não nega a racionalidade científica, mas acredita que ela não oferece parâmetros suficientes para o desenvolvimento humano. Por isso, deve ser desenvolvida conjuntamente com a subjetividade das artes e das diversas tradições espirituais. O pensamento sistêmico é uma maneira de abordar as nossas ações, a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de agir, pensando sempre na visão do todo, das partes que o compõem e das interrelações entre essas partes, entre elas e com o todo. Eu vejo que a institucionalização do pensamento sistêmico é algo difícil, algo que tem que ser feito aos poucos e que é uma questão cultural. Eu acho que nós não temos ainda no Brasil a cultura do pensamento sistêmico, que poderia ser trazida desde os bancos escolares, desde o primário, como é feito, por exemplo, com bastante sucesso na Inglaterra. Na Inglaterra, os alunos, a maior parte dos cursos, já começam a ter introdução ao pensamento sistêmico, à visão sistêmica, desde o primário. Então, eles aprendem a pensar e a usar o raciocínio, o pensamento sistêmico, desde criança. Então, isso facilita ao longo de toda a sua vida. Nós não temos essa tradição, nunca tivemos. A tentativa nossa foi de introduzir, em alguns casos, o pensamento sistêmico nos cursos superiores, às vezes até nos cursos de pós-graduação. Mas essa iniciativa pode começar lá de trás. Mas para isso precisa de um projeto muito mais amplo, em que isso comece a fazer parte do dia a dia das crianças desde o ensino primário. 24 trabalhos sobre o desenvolvimento e aplicação do pensamento sistêmico foram apresentados por pesquisadores de várias instituições do país. Os assuntos organizados em 3 sessões temáticas propiciaram um rico conhecimento acerca da abordagem sistêmica. Para o público que acompanhou o 9º Congresso Brasileiro de Sistemas, o evento foi marcado pela riqueza de discussões e pelos apontamentos que vão contribuir para o arcabouço teórico do campo de investigação. Segundo a professora Juliana Mariano, coordenadora desta edição do Congresso, os esforços para planejamento, que duraram cerca de 12 meses, conferiram notoriedade à Unitins e contribuíram para que o Tocantins alcançasse tradição em realizar pesquisas para o desenvolvimento do pensamento e da prática sistêmica. Mais do que discutir a prática sistêmica, o pensamento sistêmico, o Tocantins precisa de eventos dessa natureza. Ele precisa se constituir como um estado que produz conhecimento, que divulga a ciência, que divulga trabalhos nessa área. Então, para nós foi muito positivo. A Unitins, ela foi responsável pela organização de um congresso e com certeza nós vamos dar continuidade a esse trabalho, vamos continuar participando, afinal de contas eu acho que o maior resultado para nós que ficamos aqui é a constituição de um grupo, a constituição que tem afinidades com o tema, que não está só na Unitins, mas que a Unitins tem a oportunidade de estar encabeçando. Então, dessa forma, eu acredito que estamos na história do Congresso Brasileiro de Sistemas, fazemos parte dessa história e vamos dar continuidade a isso. A 9ª edição do Congresso Brasileiro de Sistemas integrou a programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no Tocantins. Em 2014, o evento será sediado na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo.